Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Daniel 5 narra o episódio da escrita na parede durante o banquete do rei Belsazar, revelando o juízo iminente sobre um reino marcado pela arrogância e desrespeito a Deus. O capítulo destaca que a soberania divina pesa as ações humanas, mostrando que a falta de reverência e arrependimento conduz a consequências inevitáveis. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Daniel 5 do livro de Daniel da Bíblia. A escrita na parede. Uma certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto, mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? 14 Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. 15 Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. 16 Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. 17 Então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vamos estudar o livro de Daniel 5 de forma clara e didática, dividindo em partes com os versículos e explicando o significado espiritual de cada trecho.
O capítulo 5 de Daniel narra a queda do rei Belsazzar e do Império Babilônico, destacando o juízo de Deus sobre a arrogância, a profanação do sagrado e a falta de arrependimento. A famosa escrita na parede simboliza o julgamento divino inevitável. A seguir, uma explicação organizada dos principais pontos do texto. Primeira parte: o banquete e a profanação, versículos 1-4. O rei Belsazzar realiza um grande banquete e, em atitude de desrespeito, manda trazer os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém para beber vinho com seus convidados. Enquanto fazem isso, louvam deuses falsos. Esse ato demonstra arrogância, desprezo por Deus e profanação do que é santo. Segunda parte: a escrita misteriosa e o terror do rei, versículos 5-9. De repente, aparece uma mão escrevendo na parede do palácio. O rei fica aterrorizado, sem entender o significado. Ele chama seus sábios, prometendo recompensas, mas nenhum consegue interpretar a mensagem. Isso evidencia a limitação da sabedoria humana diante das revelações divinas. Terceira parte: a lembrança de Daniel, versículos 10-12. A rainha lembra ao rei sobre Daniel, destacando sua sabedoria, discernimento e capacidade dada por Deus para interpretar mistérios. Daniel é apresentado como alguém fiel e capacitado por Deus, mesmo em um ambiente pagão. Quarta parte: Daniel diante do rei, versículos 13-17. Daniel é chamado à presença do rei, mesmo diante de promessas de recompensa, demonstra integridade ao afirmar que interpretará a mensagem sem interesse em benefícios pessoais. Isso mostra seu compromisso com a verdade e com Deus, acima de qualquer vantagem. Voltamos a ler. 18 Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. 19 Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. 20 No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. 21 Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. 22 Mas tu, Belsazzar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. 23 Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver nem ouvir nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. 24 Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. 25 Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. 26 E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. 27 Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. 28 Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. 29 Então, por ordem de Belsazzar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. 30 Naquela mesma noite Belsazzar, rei dos babilônios, foi morto. 31 E Dário, o medo, apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Quinta parte. A advertência baseada no passado, versículos 18-24. Daniel relembra o que aconteceu com Nabucodonosor, que foi humilhado por causa de seu orgulho até reconhecer a soberania de Deus. Ele acusa Belsazzar de não ter aprendido com esse exemplo e de ter se exaltado contra Deus, profanando os utensílios do templo e adorando ídolos. Por isso, Deus enviou a mensagem de julgamento. Sexta parte. A interpretação da escrita, versículos 25-28. Daniel interpreta as palavras escritas. Mene, Deus contou os dias do reinado e determinou seu fim. Tekel,
O rei foi pesado e considerado insuficiente. Pérez, o reino seria dividido e entregue aos medos e persas. Essa mensagem revela o juízo divino justo e definitivo sobre Belsazar. Sétima parte. Cumprimento imediato do juízo. Versículos 29 e 31. Mesmo após recompensar Daniel, naquela mesma noite Belsazar é morto, e o reino passa para os medos e persas. Isso mostra que o julgamento de Deus é certo e pode acontecer de forma repentina. Significados espirituais e aplicações. 1. Deus é santo e deve ser respeitado. A profanação dos utensílios sagrados demonstra o perigo de tratar o que é de Deus com desprezo. 2. O orgulho leva à queda. Belsazar ignorou os erros do passado e se exaltou, resultando em sua destruição. 3. Deus julga com justiça. A mensagem revela que Deus avalia as ações humanas e executa um julgamento justo. 4. A sabedoria humana é limitada. Somente Deus pode revelar verdades profundas e dar entendimento verdadeiro. 5. O juízo pode ser repentino. A queda de Belsazar mostra que o tempo de Deus é preciso e inevitável. Reflexão final. Daniel 5 nos ensina que ninguém está acima de Deus. O orgulho, a irreverência e a falta de arrependimento conduzem ao juízo. Por outro lado, a fidelidade e a integridade, como as de Daniel, são honradas por Deus. Esse capítulo nos chama a viver com reverência, humildade e consciência de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Vamos estudar Daniel capítulo 5 de forma didática, organizado em partes, com versículos mais significado, mais conexões com o Novo Testamento. Esse capítulo traz uma mensagem muito forte sobre juízo, orgulho e responsabilidade espiritual. Primeira parte. O banquete profano, versículos 1-4. Versículos 1-2. O rei Belsazar faz um grande banquete e manda trazer taças sagradas do templo de Deus. Versículos 3-4. Eles, 1. Bebem nas taças. 2. Louvam deuses falsos, ouro, prata, etc. Significado. Aqui temos 3 erros graves. 1. Profanação do que é sagrado. 2. Desrespeito a Deus. 3. Idolatria consciente. Não foi ignorância, foi rebeldia deliberada. Ligação com o Novo Testamento, Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, Belsazar ultrapassou um limite espiritual. Segunda parte. A mão que escreve na parede, versículo 5-9. Versículo 5. Aparece uma mão escrevendo na parede. Versículo 6. O rei fica, pálido e tremendo de medo. Versículos 7-9. Os sábios não conseguem interpretar. Significado. 1. Deus interrompe o momento de pecado com juízo. 2. O medo revela consciência de culpa. Quando Deus fala, o ser humano percebe sua fragilidade. Ligação com o Novo Testamento, Hebreus 10:31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terceira parte. Daniel é chamado. Versículos 10-16. Versículos 10-12. A rainha lembra de Daniel, homem sábio e capaz de interpretar mistérios. Versículos 13-16. O rei oferece recompensa para quem interpretar. Significado. 1. Em momentos de crise, as pessoas procuram quem tem Deus. 2. A verdadeira sabedoria vem de Deus, não do sistema humano. Quarta parte. A resposta firme de Daniel. Versículos 17-24. Versículo 17. Daniel recusa presentes, não se vende por recompensa. Integridade espiritual. Versículos 18-21. Daniel relembra a história de Nabucodonosor. 1. Recebeu o poder de Deus. 2. Se tornou orgulhoso. 3. Foi humilhado. Daniel 4. Versículo 22. Mensagem direta. Tu sabias de tudo isso, e não te humilhaste. Versículos 23-24. Daniel acusa Belsazar. 1. Se exaltou contra Deus. 2. Profanou o templo. 3. Adorou ídolos. 4. Ignorou o Deus que lhe dá vida. Significado. Ponto central. Aqui está a principal mensagem. Conhecimento aumenta a responsabilidade.
Belsazar não era ignorante. 2. Ele sabia da história, e mesmo assim desobedeceu. Ligação com o Novo Testamento, Lucas 12:47. Quem conhece a vontade de Deus e não faz, será mais cobrado. Quinta parte, a escrita e seu significado, versículos 25-28. Versículo 25. A inscrição, Mene, Tekel, Parsim. Versículos 26-28, interpretação. Mene, Deus contou os dias do teu reino. Significado, o tempo acabou e Deus determinou o fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Significado, Deus avaliou o caráter do rei e ele foi reprovado. Peres, ou Parsim teu reino será dividido. Significado, consequência do julgamento e perda total do poder. Significado geral. Deus. 1. Conta o tempo. 2. Avalia a vida. 3. Executa juízo. Ligação com o Novo Testamento. Mateus 12:36. Prestaremos contas de tudo. Apocalipse 20 de dezembro. As pessoas são julgadas por suas obras. Sexta parte. O cumprimento imediato. Versículos 29-31. Versículo 29. Daniel é honrado. Versículo 30. Na mesma noite, Belsazar é morto. Versículo 31. O reino passa para os medos e persas. Significado. O juízo de Deus pode ser imediato e nenhum poder humano impede a decisão de Deus. Importante. O rei estava festejando, mas o fim já estava decretado. Ligação com o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, então virá destruição. Resumo geral. Mensagem central. Daniel 5 ensina que: primeira, Deus não aceita profanação. Brincar com coisas sagradas tem consequências. Segunda, orgulho mais conhecimento igual julgamento mais severo. Belsazar sabia e ignorou. Terceira, Deus avalia cada pessoa. Todos serão pesados na balança. Quarta, o juízo pode vir de forma inesperada. O fim pode chegar quando menos se espera. Aplicação prática. 1. Não trate as coisas de Deus com desrespeito. 2. Conhecer a verdade exige responsabilidade. 3. Deus vê além das aparências. Ele avalia o coração. 4. O tempo de vida e oportunidades não é infinito. Comparação rápida. Capítulo 4 verso capítulo 5. Primeiro tema. Recebe aviso. Nabucodonosor, capítulo 4, sim, e Belsazar, capítulo 5, sim. Segundo tema. Se humilha Nabucodonosor, capítulo 4, sim, depois, e Belsazar, capítulo 5, não. Terceiro tema. Resultado. Nabucodonosor, capítulo 4, restaurado, e Belsazar, capítulo 5, destruído. Conclusão. Deus dá oportunidades, mas a resposta do homem define o resultado. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!